exames, agora voltados para a microbiologia, e a gente teve que dar uma mudançazinha aí no nosso cronograma, por conta da avaliação, né? Que amanhã eu já vou liberar as avaliações das turmas, então a gente teve que fazer umas modificações aí, exatamente para que essas turmas, elas pudessem ter as suas avaliações com menos conteúdo, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá. Tá gravando já. Então, pessoal, é o seguinte, né? Mais uma vez aí para todos, bom dia. A gente vai falar hoje sobre um dos exames laboratoriais bem conhecidos, tá? A gente trabalha, talvez vocês também já tenham ouvido falar sobre eles, que é a hemocultura. Então, hoje a nossa aula começa com os primeiros exames laboratoriais em microbiologia médica, né? E aí, antes da gente iniciar, tudo bem, já que não tem problema não, está gravando, eu coloco lá para vocês. Ah, só uma informação, tá? Pediram para a gente avisar para vocês, e como vocês sabem, a gente utiliza o Google Meet, né? A gente está utilizando o Google Meet para dar aula já desde o semestre passado. Então, a gente tem o ambiente virtual do Google é quem faz aí a nossa aula acontecer, tá? E aí o Google mudou a forma, né, de... Estou falando assim que eu estou vendo aqui no Google. O Google mudou a forma de trabalhar com as plataformas dele, tá? Então, algumas modificações vão acontecer, mas é por estabelecimento do Google. E qual é essa forma? Eu acho que pelo fato de que muita gente ao redor do mundo estava dando aula pelo Google Meet, aconteceu, né, de ele ter que armazenar muita aula, tá, nos drives dele. E aí ele mudou, agora as aulas só vão ficar, qualquer gravação na realidade, só vai ficar disponível por 30 dias. Então, as gravações das nossas aulas eu vou disponibilizar para vocês, as que já passaram não, mas as a partir de outubro, elas vão estar disponíveis por 30 dias, que é suficiente, né, para vocês assistirem a aula, tá? Então, as nossas não vão ter problemas, mas, por exemplo, turmas que têm mais de 100 pessoas vão ter que ser divididas, porque o Google Meet agora só vai comportar até 100 pessoas, e as aulas, elas vão ser todas gravadas, mas só vão durar durante 30 dias, tá? Mas isso aí já é mundial, estabelecimento de regras mundiais. Então, informes dados, né? Em relação à nossa prova, amanhã vocês vão ter disponibilidade dela, vou disponibilizar para vocês vão ter até o dia 13 de outubro para resolver e me mandar de volta, tá? Pelo Moodle. Então, a prova vocês vão ter 14 dias para resolver, a avaliação, vocês vão ter 14 dias para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Gente, quando a gente está falando em relação a qualquer exame laboratorial, mas agora que a gente vai falar de microbiologia, a gente tem que ter um alerta principal em relação a ele. Por quê? Porque quando a gente trabalha com esse tipo de exame, a negligência das precauções de rotina, tanto para a coleta quanto para o manuseio das amostras, ela pode acarretar um diagnóstico errado da doença do paciente, desperdício de tempo de laboratório, atraso no tratamento eficaz ou acontecer a transmissão de micro-organismos patogênicos para os profissionais de saúde e para outros pacientes que lá estão. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a como é que esses exames eles são feitos, como é que essas amostras elas são coletadas, armazenadas, transportadas e manuseadas, porque se ocorrer, por algum acaso, uma negligência durante esses processos, pode também acontecer algo bem mais sério. Além do diagnóstico errado, a gente pode também ter um atraso no tratamento ou a transmissão de micro-organismos, tanto para as pessoas do laboratório,
quanto para os profissionais de saúde que estão na ponta, quanto para outros pacientes. Tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado, tem que se ter um cuidado muito grande em relação a isso. E aí, sabendo disso, para a gente começar, hoje a nossa aula, a gente vai falar sobre as infecções da corrente sanguínea e os exames que a gente vai utilizar para detectar ou avaliar essas infecções da corrente sanguínea, tá? Esperem aí só 5 segundinhos para eu pegar aqui um copo d'água, para acabei esquecendo. Pronto, eu tenho uma mania péssima de não beber água. Principalmente eu, que sou professor e falo demais. Então, ontem, ontem à noite eu dei aula de farmacologia, né, para o pessoal da enfermagem aqui em Fortaleza. E eu falei muito, a aula de ontem foi enorme. E eu não bebi água. Então, minha garganta hoje amanheceu daquele jeito. Mas vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre as infecções da corrente sanguínea e o modo como essas infecções elas são tanto identificadas, quanto como é que a gente faz o tratamento e a avaliação do tratamento dos pacientes que estão positivados para algum tipo de infecção da corrente sanguínea. Como assim, Felipe? A gente vai ver, pessoal, que há a possibilidade de solicitação, por exemplo, de exames laboratoriais por parte do corpo de enfermagem para saber se o tratamento medicamentoso que está sendo utilizado em favor daquele paciente, ele está sendo eficaz ou não. A gente determina isso, inclusive, com exames laboratoriais, tá? Então, essa avaliação ela pode ser feita. E aí, pessoal, quando eu estou falando de infecções do sangue, para a gente entender e entrar nos exames que são solicitados, quando eu estou falando de infecção do sangue, eu estou querendo dizer que aquilo dali é a presença de micro-organismos viáveis na corrente sanguínea. O que é que isso significa, micro-organismos viáveis? Significa, pessoal, que eu estou trabalhando com micro-organismos que eles não estão, por exemplo, lesionados, eles não estão enfraquecidos. São micro-organismos que a qualquer momento eles podem se multiplicar e causar um problema infeccioso, tá? E aí, nesse caso, quando eu tenho esses micro-organismos na corrente sanguínea, cerca de 30 a 40% dos casos em que o micro-organismo consegue chegar na corrente sanguínea, ele vai causar um problema mais sério, que é a sepse. Vamos diferenciar isso daí para poder a gente acabar entendendo e não se confundir. Nosso sangue, como a maioria de vocês deve saber, ele é estéril. Ele não tem micro-organismo. Ele é completamente fora, né? Não é para ter micro-organismo. Porém, tá? Existe a possibilidade de alguns micro-organismos chegarem na corrente sanguínea. Essa possibilidade existe. E aí, o que acontece? O nosso sistema imunológico, ele vai combater aqueles micro-organismos. Na maioria das vezes, ele consegue combater, tá, os micro-organismos, mas em outras, ele não vai conseguir. E aí, essas bactérias, ou esses fungos, ou esses vírus que, por exemplo, chegam na corrente sanguínea e não são combatidos pelo sistema imunológico, eles vão se multiplicar e eles vão causar sepse. Que a sepse, na realidade, nada mais é do que aquele processo que a gente chama de infecção generalizada. Ele é o nome bonito que a gente dá para uma infecção generalizada. Essa infecção generalizada significa que os micro-organismos que estão se multiplicando, eles foram, na realidade, né, enviados para o corpo todo.
Então, foram direto, né, para os outros tecidos, e aí eles causam, pessoal, um processo inflamatório, que esse processo inflamatório pode ou não auxiliar no combate a esses micro-organismos. Isso pode acontecer. Só que a gente sabe que se nós tivermos um processo inflamatório muito potente, em vez de auxiliar, ele vai causar problema para a nossa saúde. A gente vai ficar com o corpo todo inflamado. E uma inflamação muito severa, ela pode trazer malefícios para o nosso organismo, inclusive levando aquele paciente à morte. Por isso que, às vezes, quando a gente está com um processo inflamatório muito potente, a gente toma corticoide, né? Que é um anti-inflamatório potente. Então, esse problema, essa problemática inteira das infecções do sangue, ela precisa que a gente tenha uma forma de se fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar que o paciente está com uma infecção sanguínea, melhor. Porque melhor vai ser o prognóstico daquele paciente. Melhor vai ser maiores serão as possibilidades daquele paciente sobreviver ao processo infeccioso. Ou então, daquele paciente diminuir o processo de sepse que ele tem. Então, a gente precisa trabalhar, pessoal, com o foco em um diagnóstico precoce. Que no nosso caso, tá? No caso das infecções do sangue, esse diagnóstico precoce, ele é avaliado através de um exame laboratorial importantíssimo que nós temos à disposição, que é a hemocultura. Felipe, de onde é que vem esse nome? Hemocultura, o que é isso? Hemocultura, pessoal, porque sempre que a gente diz que nós vamos trabalhar com micro-organismos, a gente está tentando fazer o que com eles? Cultivá-los, tá? Então, a gente quer cultivar planta, um vegetal, sei lá o que, a gente vai cultivar. O micro-organismo, a gente quer colocá-lo num local em que nós vamos avaliar uma cultura, um cultivo daquele micro-organismo para que ele cresça e se torne mais fácil da gente identificá-lo. E como eu vou estar avaliando o exame laboratorial a partir da corrente sanguínea, eu posso dizer que ali a gente vai ter a avaliação através de uma hemocultura, tá? Essa hemocultura, pessoal, esse exame de sangue, ele vai avaliar um monte de coisa. Ele serve tanto para a gente avaliar o diagnóstico precoce, quanto também, possivelmente, quando a gente está com uma terapia inicial inadequada. Como assim, Felipe? O que é uma terapia inicial inadequada? Me digam se vocês já ouviram falar sobre isso ou não. O paciente chega no hospital e aí, com febre, com alguns sintomas aí que são bem clássicos de infecção, e aí o profissional que está avaliando, seja enfermeiro, seja médico e tal, ele já prescreve um antimicrobiano, né? Já passa um antimicrobiano para aquela pessoa. Só que nós sabemos que cada micro-organismo reage, cada tipo de micro-organismo principalmente, ele reage de uma forma diferente a cada tipo de antimicrobiano. Não é todo antimicrobiano que mata todos os tipos de micro-organismos. Tem uns mais potentes, tem outros menos potentes, tem uns que são mais direcionados, tem outros que não. Por exemplo, se eu tenho uma infecção do sangue causada por um micro-organismo que a gente chama de gram-negativo, não adianta eu usar penicilina, não adianta eu dar bezetacil para aquele paciente, penicilina G, não vai funcionar. Né? Os micro-organismos gram-negativos são resistentes à penicilina. Então, se eu não fizer uma avaliação antes, eu não vou ter como saber se aquele micro-organismo é ou não do tipo que é resistente, por exemplo, à penicilina. Então, eu posso utilizar também, tá, a hemocultura para que eu avalie se houve um erro na terapia inicial com antimicrobianos que aquele paciente está tomando. Mas o ideal é que a gente não use o antimicrobiano sem primeiro ser feito o exame, sem primeiro ser feita a identificação de qual micro-organismo é aquele que eu estou trabalhando, tá certo? E aí,
vamos conhecer primeiro as infecções do sangue para a gente saber o que é que essa hemocultura ela vai pegar. Primeiro, quando eu estou falando de infecções do sangue, essas infecções elas podem ser do tipo, que é uma bacteremia, que é bacteremia, é a presença de bactérias no sangue. Tá? Então, bacteremia é a presença de bactérias no sangue. Principalmente de que tipo? São as que você mais vai encontrar quando você estiver no seu ambiente de trabalho, tá? Você, enfermeiro, quando estiver no seu ambiente de trabalho, e chegar um paciente com bacteremia, as bactérias mais conhecidas que causam esse tipo de problema são o Staphylococcus aureus, porque ele está na nossa pele. Além da nossa pele, ele está no nosso trato respiratório superior, principalmente nas fossas nasais. Então, ela é muito responsável por infecções que são provenientes da utilização de catéter, da utilização de acesso venoso que é colocado num paciente sem a higienização adequada. Porque aí o que acontece? Olha aqui, como na nossa pele a gente tem esse micro-organismo, quando o paciente, o profissional, por exemplo, não limpa a pele suficientemente, você injeta o acesso, o micro-organismo que estava aqui nessa região, ele é colocado para dentro junto. E aí ele vai se multiplicar lá no nosso sangue e vai causar uma bacteremia. Essa bacteremia pode ser pelo Staphylococcus aureus, que é nesse caso. Ou eu posso ter outros tipos de Staphylococcus, são outras bactérias. Além disso, bactérias do gênero Enterococcus ou Streptococcus. Todas essas, pessoal, todas essas estão aqui pintadinhas de roxo. Elas são bactérias consideradas do grupo das gram-positivas. Isso é importante a gente saber, porque a terapia antibacteriana que nós vamos escolher também depende disso. Então, por isso que a microbiologia também é tão importante na hora que a gente vai fazer essa avaliação. E essa avaliação, ela é feita também por um exame laboratorial, que é por a técnica de Gram, super simples, que a gente faz, né? Mas eu preciso fazer para poder identificar esses micro-organismos. Então, as bacteremias, ou seja, a presença de bactéria no sangue, ela é através, principalmente, de bactérias gram-positivas como essas, ou bactérias gram-negativas, que é outro tipo, que tem como principais componentes, né, a Escherichia coli, que é o coliforme fecal mais conhecido. Então, ele é muito responsável por infecções urinárias. E aí, essas infecções urinárias, quando não são tratadas, ela pode levar a uma infecção de bexiga, uma infecção renal e acabar chegando no sangue. A bactéria do gênero Enterobacter, a Klebsiella pneumoniae, como o nome está dizendo, ela é principalmente responsável por causar o quê, pessoal? Alguém abre aí o microfone e fala alguma coisa, só para eu saber se o fone está funcionando? Pneumonia, professor, Pronto, eu acho. Tá funcionando. Então, ó, Klebsiella pneumoniae, fala de novo aí, Erivaldo, por favor. Ela é responsável por causar pneumonia. Beleza, tá funcionando, pessoal. Ela é uma das responsáveis por causar pneumonias, porque ela é muito conhecida por isso, só que também ela pode causar várias outras infecções, inclusive infecções sanguíneas ou bacteremias, e ela é uma bactéria gram-negativa. Quando eu digo, gente, bactéria gram-positiva e negativa, vocês entendem o que eu estou falando? Vocês já viram em outras situações esse tipo de definição? Sim ou não? Erivaldo assim. Eu vou já botar aqui uma mesa aqui, para eu saber se tem alguém aí. Pronto, o Augusto está também. Então, ok. Então, vocês entendem. E aí, a Klebsiella pneumoniae, ela é, pronto, em agentes infecciosos, ótimo. E aí, pessoal, a Klebsiella pneumoniae ela é uma bactéria gram-negativa,
E ela, há algum tempo atrás, de vez em quando, ela aparece nos noticiários aí em relação à saúde, porque ela causa alguns problemas sérios em decorrência de resistência bacteriana que ela tem, resistência antimicrobiana. Tem um tipo de Klebsiella que ela é muito conhecida porque ela causa infecção generalizada e os antibióticos não funcionam contra ela. Vocês sabem qual é? Com certeza sabem. Talvez não saibam que é essa daí. Essa Klebsiella pneumoniae aí, a dita cuja. Mas provavelmente muitos de vocês já ouviram falar numa bactéria chamada KPC. A KPC de vez em quando ela aparece. Né? Então é a Klebsiella pneumoniae, daí vem o KP, resistente aos carbapenêmicos, que é um grupo de antimicrobianos super potente. E elas são resistentes. Então, KPC, tá? Além dela, a gente tem as bactérias do gênero Salmonella, Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter. Então, essas aqui são gram-negativas. Felipe, ó, a Fabiana está dizendo que é muito resistente, exatamente. Por isso que ela é um terror do ambiente hospitalar, né? E aí, porque você pode perguntar, Felipe, mas por que você está batendo tanto nessa tecla? Porque isso daqui vai definir a terapia antimicrobiana. E existem casos, gente, onde a falta de identificação da bactéria pode levar a situações extremas. Eu tenho um exemplo dentro de casa, por exemplo. Vou dizer para vocês. Eu tenho um irmão, né? Sou só eu e meu irmão. Meu irmão, uma vez, vários anos atrás, ele pulou num rio. Ele estava num rio, não, num açude. Estava em cima de uma pedra, pulou dentro do açude, por exemplo, e aí ele teve furou o pé numa pedra, uma pedrinha do fundo do açude. Ele disse que nem sentiu na hora, tá? E aí ele começou a ter uma infecção no dedo vizinho dedão, como se fosse o indicador do pé, né? E aí ele foi no hospital, e aí o médico olhou, fez a avaliação e disse que era uma infecção. E passou para ele tomar uma bezetacil e tal, tomou. Depois que ele tomou a bezetacil, piorou o quadro dele. Tá? O quadro do meu irmão piorou. O dedo começou a ficar preto e tal. E aí ele foi em outro hospital e foi feito um exame para identificar qual era a bactéria. Quando que esse exame era para ter sido feito antes, não era para ter sido feito depois. E aí, quando foi feito, descobriu-se que era Pseudomonas aeruginosa, essa bactéria aqui de baixo. Só que ela é gram-negativa, ó. Ela está aqui vermelhinha. Significa o quê? Que ela tem alta probabilidade de ser resistente aos antibióticos penicilínicos. Então, a bezetacil não funcionou. Pelo contrário, piorou o quadro dele. Porque matou as bactérias que estavam competindo com a Pseudomonas aeruginosa, ela se multiplicou muito mais rápido e o meu irmão teve que quase fazer um enxerto no dedo, porque teve que fazer aí uma retirada, né, de tecido que estava já morto, então quase que ele perde o dedo. Por quê? Porque não foi feito um exame anteriormente, né? Não foi feito um exame antes, tá? Então esse exame, e aí a gente pode fazer um exame de identificação, que não necessariamente é a hemocultura que a gente vai falar. Só que isso ajudaria muito. E aí, como a Erivalda está dizendo, a KPC é muito encontrada em centro cirúrgico, né? Aí, quando acontece isso, o desespero bate na mesma hora. E a gente pode ter infecções por micro-organismos anaeróbios, que são aqueles que não suportam o oxigênio. Então, eles vivem em ambientes sem oxigênio, mas elas são raras. A gente vai pesquisar no exame laboratorial, principalmente as gram-positivas e as gram-negativas. Essas todas aeróbias ou anaeróbias facultativas, certo? E ela pode ter também a infecção do sangue ser causada por fungos, como fungos do gênero Cândida, que causam as candidíases. Aqui você está vendo um exemplo de candidíase oral. Bactérias como Cryptococcus, que é aquela bactéria do pombo, das fezes dos pombos, e Fusarium, que é uma bactéria do ambiente, do ar, que causa muito problema de visão, principalmente em pessoas que usam lente de contato, certo? Então, pode ter esses dois
E os vírus, mas os vírus a gente não vai entrar, né, no trabalho com eles, porque os vírus, eles são identificados através de exames sorológicos ou imunológicos. Eles não são encontrados em hemocultura, tá? E aí, bactérias e fungos não, elas são encontradas em hemocultura e nada mais é, pessoal, como o nome aqui está dizendo, do que uma cultura microbiana que é obtida através de uma amostra de sangue coletado por punção venosa e inoculada em um ou mais frascos de hemocultura, que são esses frasquinhos aqui, ó. O exemplo, né, aqui embaixo. Não sei se alguém já viu um frasquinho como esse. Esse é um frasco de hemocultura, onde a gente faz esse tipo de exame. E a hemocultura, gente, é importantíssima no auxílio do diagnóstico. Então, essa hemocultura vai ser muito utilizada no auxílio diagnóstico. E quando eu faço, por exemplo, eu coleto lá no meu paciente, ó, a Fabiana já viu. Quando eu coleto no meu paciente, lá no hospital, por exemplo, uma amostra de sangue venoso, coloco no frasquinho de hemocultura, levo para ser feita, né, a avaliação. E depois de algum tempo, eu percebo que o frasquinho de hemocultura deu positivo, ou seja, o sangue do paciente que foi coletado por punção venosa e foi colocado dentro do frasco, depois que foi avaliado, ele mostrou resultado positivo. Se esse resultado de hemocultura for positivo, o paciente geralmente tem uma probabilidade de ir ao óbito 12 vezes maior do que um paciente com hemocultura negativa. Então, vejam aí a importância da gente fazer esse exame, como é que a gente avalia a situação que acontece depois que o exame ele é positivado. Então, vejam a importância. A gente está falando de uma probabilidade 12 vezes maior do paciente morrer. Tá? Eu me lembrei aqui de uma coisa agora que eu ia falar, né, agora quando eu li aí. Probabilidade do paciente evoluir ao óbito 12 vezes maior, né, que a gente tem mania de dizer. O paciente evoluiu ao óbito. Que eu acho que é errado, né? Ninguém evolui para o óbito. Né? Se a gente morreu, a gente não evoluiu, a gente evoluiu, né? Aí a gente tem muito costume de dizer assim, o paciente evoluiu para o óbito. Deus me defenda. E aí, ele tem uma probabilidade de óbito 12 vezes maior, certo? Então, isso é um caso sério quando a gente encontra essa positivação da hemocultura. E aí, gente, como é que a gente faz? Presta atenção como é que é feita a coleta para a gente não errar na hora da avaliação e na hora da coleta lá no leito do paciente. A gente vai coletar e talvez quem trabalha aqui em hospital vai ver muita coisa errada, tá? Que acontece por aí. Quando a gente está trabalhando com hemocultura, a gente coleta de 2 a 3 amostras. Como assim, professor? Faz a coleta para colocar em 2 ou 3 frascos diferentes. A gente faz essa coleta de diferentes sítios anatômicos. O que isso quer dizer? Eu vou coletar 2 ou 3 amostras de diferentes sítios anatômicos. Eu posso pegar um acesso aqui no braço do paciente, tirar 3 amostras de sangue e colocar em 3 frasquinhos diferentes? Sim ou não? Não. Como a gente está falando aí que são de diferentes sítios anatômicos, significa que eu tenho que fazer essa coleta num braço, depois no outro, depois em outro local, tá? Então, eu vou separando os diferentes lugares onde a coleta vai ser feita. A gente vai já entender por quê. Esse fatorzinho, tá? Essa coleta em diferentes sítios anatômicos, só para vocês terem uma ideia, ela aumenta a sensibilidade do teste. Quando a gente está falando de sensibilidade, eu estou falando de que a probabilidade de eu encontrar o micro-organismo, se ele estiver lá, é maior do que 95%. Então, é uma sensibilidade muito alta, tá? A Rosibélia está falando aí, ó. Eu trabalho em um hospital, mas tem
o pessoal exclusivo do laboratório. Os enfermeiros não têm acesso ao laboratório e aos exames. Aí tem o ponto, certo, Rosidélia? Quem faz o exame não é o enfermeiro, apesar de que tem locais em que esse exame ele pode ser feito pela equipe de enfermagem. Mas os enfermeiros eles têm acesso à solicitação do exame e tem que entender também como é que o laudo do exame ele vai ser lido, porque tem uma diferença, a gente vai ver como é que o laudo ele é lido. E tem um ponto que vocês têm que ficar observando, é que se a equipe do laboratório, ao chegar no leito para ser feita a coleta, ela está fazendo a coleta de forma correta. Então, isso também é de responsabilidade do enfermeiro fazer essa avaliação e essa observação. Muito importante que vocês tenham esse olhar crítico sobre como é que a coleta vai ser feita. Por quê? Porque aquela coleta de hemocultura, ela está servindo para quê? Para confirmar um possível diagnóstico que a equipe médica e a equipe de enfermagem estão imaginando. Então, você precisa saber se o pessoal do laboratório está fazendo as coisas corretamente, porque vai chegar lá, por exemplo, um resultado negativo, mas o paciente que vocês acompanharam tem todas as características de um paciente com sepse. Então, vai dizer, diabo é isso? Por que o paciente está com todas as características clínicas e o exame laboratorial deu negativo? Como foi que isso aconteceu? E aí a gente vai ter que entender, certo? Mas que bom que lá no local que você trabalha tem um pessoal exclusivo, né? Isso não é regra geral, muito pelo contrário, tá? Nos ambientes hospitalares que a gente tem por aí. E aí, ó, como é que ela é feita? Diferentes sítios anatômicos, aumenta a sensibilidade e diminui a chance de contaminação. Quando eu estou dizendo chance de contaminação, vamos explicar o que isso significa. Obviamente, pessoal, quando a gente está falando de hemocultura, a gente está falando de quê? De aquele seriado americano, né? CSI da vida real. É o grupo de profissionais de saúde, que são os detetives, e esses detetives estão querendo encontrar quem é o causador da patologia daquele paciente, quem é que está causando problema naquele paciente. Só que os micro-organismos, eles se escondem. Os micro-organismos, eles não querem ser encontrados. Eles sabem que se ele for encontrado, ele vai ser combatido. Então, ele se esconde do nosso sistema imunológico, ele se esconde, inclusive, do exame. E aí, pessoal, além de se esconder, ele pode tentar mascarar o resultado do exame. Ele pode cometer o crime, mas ele vai dizer que foi outra pessoa que cometeu. E aí eu acabo prendendo e combatendo aquela outra pessoa e o agente infeccioso que está causando o problema continua livre. Isso acontece, tá? Desculpa. E aí o que acontece? Por exemplo, pode ter algum problema na época ou na maneira como foi coletada e um micro-organismo que poderia já estar contaminando o equipamento que eu utilizei, que poderia estar na pele do paciente, que poderia, por exemplo, ter entrado no momento da incisão, ele vai aparecer no exame, mas aquilo ali, na realidade, não é o causador. É uma contaminação externa e acabou vindo para o resultado do meu exame. E aí vem o ponto onde o pessoal da enfermagem e o pessoal da medicina percebe o erro lá em cima, no leito. Porque vocês vão entender que as características do problema que o paciente também está demonstrando não tem nada a ver com o micro-organismo que apareceu no resultado. Aí você vai dizer assim, isso aqui provavelmente foi uma contaminação, porque infecções por Klebsiella não têm essas características que o paciente está demonstrando. Entenderam? Então, isso vocês têm que saber definir bem qual é a diferença entre o resultado do laudo e a realidade clínica daquele paciente. Aí, pessoal, tem gente, vocês podem encontrar por aí. Então, Rosidélia, se você estiver lá do lado do seu paciente e ver o
acaba lá coletando mais de 4 hemoculturas, não faz sentido, tá? Ela não aumenta a sensibilidade. A partir de 3 ou 4 no máximo, que vão ter circunstâncias em que vai ser coletado 4 amostras, vão ser coletadas 4 amostras, mais do que isso, é maldade com o paciente. Não aumenta a sensibilidade. Então, não deixem. A coleta ela pode ser de no máximo 4 e ainda tem que ser justificada. Porque o ideal é de 2 a 3, certo? E aí, como é que ela é feita? Ela pode ser feita uma coleta que a gente chama de consecutiva. Quem é que vai definir isso? A enfermagem e a medicina. Pode ser uma coleta consecutiva, que é quando você já tem a ideia de que aquele paciente está com uma bacteremia contínua, aquele paciente ele já vem demonstrando características clínicas ali de que a infecção está se prolongando. Não apareceu agora, não. Ou você pode fazer uma coleta que a gente chama de intervalada. E essa coleta intervalada, pessoal, ela tem um intervalo de 30 minutos a 1 hora entre cada coleta. Por quê? Porque você não faz ideia do que o paciente tem. Ele simplesmente apareceu com uma febre que não tem justificativa em outras doenças. Porque a gente sabe que o paciente que tem outras doenças, por exemplo, alguns tipos de câncer e etc., eles podem apresentar febre. A febre ela não é apresentada só quando você tem uma infecção. Existem várias outras situações em que a febre pode aparecer. Mas o paciente não tem nenhuma doença que vocês saibam e ele está aparecendo com febre de origem desconhecida. Então, vocês vão solicitar uma coleta chamada de intervalada, onde ela vai ser feita a cada 30 minutos ou 1 hora, lá naquele paciente, até chegar no volume de 2 ou 3 amostras coletadas. Tá? Então, tem a consecutiva ou tem a intervalada. Se a intervalada tem esses intervalinhos aqui, obviamente a consecutiva ela não tem intervalo, ela é ao mesmo tempo. Eu venho aqui e coleto desse braço, eu venho aqui e coleto desse braço, eu venho aqui e coleto dessa região. Tá? Então, eu peguei 3 locais aí diferentes ao mesmo tempo e levei para o laboratório para ser feita a análise. Vamos lá. Antes, e aí vem também, olha aqui para vocês verem como é importante vocês terem conhecimento acerca disso. Um ponto primordial na hora da coleta, que tem que ser bem conversado, muito bem conversado entre a equipe, é o seguinte: eu tenho que ter cuidado quando o paciente estiver já fazendo quimioterapia. E quando eu estou dizendo quimioterapia, a gente tem mania de falar errado. Presta atenção aqui vocês para a gente não falar errado, né? Quando eu estou falando de quimioterapia, gente, eu estou falando de tratamento com quimioterápicos que são qualquer medicamento ou substância química que é fornecida ao paciente. Que a gente tem mania de chamar de quimioterápico só o tratamento contra o câncer. Na realidade, não é. O tratamento, por exemplo, com antibióticos, com determinados antimicrobianos, ele também é chamado de quimioterapia. Então, eu tenho que ter cuidado se o paciente está utilizando antibiótico já. Eu tenho que ter cuidado com a coleta da hemocultura se o paciente acabou de almoçar, se o paciente acabou de jantar, se o paciente merendou. Tem, inclusive, que prestar atenção a isso. E eu tenho que prestar atenção se o paciente está tendo febre naquele momento. Por quê? Porque eu tenho que coletar sempre a hemocultura. Se o paciente estiver utilizando o antimicrobiano, a coleta ela tem que ser feita sempre antes da quimioterapia. Exatamente antes do paciente tomar o antimicrobiano. Então, a equipe de enfermagem tem que combinar com quem vai fazer a coleta, porque no prontuário do paciente tem um momento em que ele vai tomar o antimicrobiano, e aí a coleta tem que ser feita exatamente antes. Pergunto,
Por quê, pessoal? Me ajudem aí, falem alguma coisa. Por que, que a coleta da hemocultura ela tem que ser feita antes da próxima dose do antibiótico? O paciente já vinha tomando antibiótico de 8 em 8 horas. Chegou a hora dele tomar a próxima dose, chama o pessoal do laboratório, o pessoal do laboratório faz a coleta e depois você dá a dose de antimicrobiano. Enquanto eu dou os parabéns para a Kilvia, né, que não está aqui, pelo que eu não estou vendo ela, mas fez aniversário anteontem, então se ela estiver assistindo a gravação, Kilvia, feliz aniversário, Deus lhe abençoe, muitas felicidades aí na sua vida. E aí, a Rosidélia já respondeu para não mascarar o resultado. Exatamente. Gente, eu não estou querendo encontrar um possível micro-organismo que está ali presente. Não é isso que eu estou querendo? Se o paciente está tomando antibiótico, já existe a chance de aquele antibiótico estar matando os micro-organismos. Então, nesse caso, se eu coleto a quimioterapia depois do antibiótico, pode ser que ele já tenha matado ali uma parte e eu não vou conseguir capturar aquele micro-organismo. Então, eu tenho que tentar pegar o micro-organismo no momento em que eu tenho a menor quantidade de antibiótico no sangue do paciente. Então, é logo antes da tomada do quimioterápico. Se por algum acaso chegar o pessoal do laboratório para fazer a coleta de hemocultura e vocês perceberem que o paciente já tomou o antibiótico, então vocês têm que conversar com a pessoa, né, do laboratório para remarcar o horário da coleta, certo? Porque se fizer a coleta depois da tomada do antimicrobiano, corre o risco de dar um resultado falso negativo, que é um mascaramento do resultado. Por que que eu tenho que fazer a coleta antes das refeições? Essa aqui é mais difícil. Mas vamos ver se vocês sabem por que tem que ser feita antes da refeição. Acaba também que a resposta é muito o que as meninas falaram, né? Para não interferir no resultado do exame, para não mascarar o resultado. Mas é especificamente, pessoal, porque as bactérias e os fungos, eles podem acabar se escondendo em gotículas de gordura, de lipídio, que estão no sangue no momento depois que o paciente acabou de se alimentar. Então, quando o paciente se alimenta, aqueles lipídios vão ser absorvidos, vão para a corrente sanguínea, e muitos micro-organismos eles acabam se escondendo atrás dessas moléculas de gordura. E aí, também não vamos conseguir identificar. Isso vai dificultar a identificação através da hemocultura. E, por último, por que que eu dou preferência para coletar a hemocultura no início do pico febril? Quando o paciente está começando a subir a febre de novo. Hein, gente? Nem imaginam o motivo. Por que vocês não gostam de responder, não, é? Quando vocês não souberem, diga assim, não sei, para não me deixar falando sozinho. Já é muito ruim ficar na frente do computador aqui falando sozinho. Então, ó, o Carlos acha que é porque é um aumento dos leucócitos. Não, não é por causa disso. A Rosidélia, para avaliar a bactéria, mais ou menos. Porque as bactérias estão mais presentes. Exatamente, Fabiana acertou. Porque, gente, o início do pico febril é o momento que os micro-organismos estão se multiplicando mais. Por isso que a febre está chegando. Então,
corre mais risco, você tem mais chance de conseguir, capturar o micro-organismo. Então, já que é isso que você quer, você pega, né, o pico febril, faz a coleta, e aí você tem mais chance de capturar o micro-organismo e acabar identificando, tá certo? Beleza, Tamires? Sem problema. Entendeu? Então, por isso que a gente escolhe esses horários aqui para fazer a coleta. Tem que ter cuidado, óbvio, com a contaminação de fora, para que a gente não tenha aí um resultado falso positivo, com outro micro-organismo, que na realidade não era o que a gente estava esperando. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa contaminação exógena. E a Beatriz está dizendo, a presença de bactérias em maior quantidade. Então, se é em maior quantidade, fica mais fácil da gente encontrar. Certo? Vamos lá para a próxima. A colheita, sempre de preferência, abaixo do acesso. Então, eu irei perdoar, tá certo? Porque a internet aí está travando. A coleta, pessoal, a gente sempre dá preferência de fazer também abaixo do acesso endovenoso. Não se escolhe o acesso para fazer a coleta. O paciente já está com acesso, então eu vou coletar do acesso. Não. Não é para fazer coleta de acesso, porque tem chance de você contaminar a sua amostra. Então, tem que fazer um novo acesso para poder fazer a coleta da hemocultura, tá? A coleta da amostra para hemocultura. E outro ponto importante, a gente sempre coleta no local que é fora de onde o acesso está jogando o líquido. Porque aí, se a gente coleta onde está o fluxo de líquido que o acesso endovenoso está jogando lá o soro, a gente dilui a amostra de sangue. E aí, menos chance de eu pegar o micro-organismo e conseguir identificar, tá? Então, isso aí são algumas dicas que é bom que a gente saiba, para poder a gente acabar não perdendo tempo e amostra. Então, como é que a hemocultura é feita? Vamos lá, isso aí vocês já vão sabendo, né? Essa palpação da veia sem luva, ela pode ser feita após a asepsia? Não. Então, depois que a asepsia foi feita no local da coleta, a palpação só pode ser feita com luva. A não ser, e aí cabe a cada um de vocês, tem gente que prefere, tem gente que aí mais prefere de outra forma, beleza? Professor, pode ser feita a palpação do local sem luva? Pode, desde que depois da palpação você faça a asepsia do local e não toque mais. Você tem que decorar ali onde é que foi feito, né? Então, de preferência, a gente faz o treinamento com a luva, tá? Estéreo, para fazer a palpação. Mas depois que faz a asepsia, né? Se você utilizar uma luva não estéreo, não pode mais tocar no local. Faz a asepsia, não toca mais. Depois que foi feita essa palpação, como é que vai ser feita a coleta? A coleta, pessoal, em adultos, ela vem de 5 a 10 ml de sangue para cada frasco de hemocultura. Então, coleta ali 5 a 10 ml, coloca em cada frasco. Crianças de 1 a 5 ml, tá? E recém-nascidos de meio ml a 1 ml. Obviamente, pessoal, por conta da massa corporal, né? Então, se eu for tirar 5 ml de um recém-nascido, eu mato a criança. Tá? Então, a gente faz 5 a 10 ml para adulto, criança 1 a 5 ml, recém-nascido 0,5 a 1 ml. E aí, em regra geral, para adulto, vem a importância de vocês identificarem na solicitação do exame, que é a parte principal de vocês, qual é a hipótese diagnóstica que aquele paciente provavelmente tem. Então, tem que ser colocado na solicitação da hemocultura. Por quê, pessoal? Porque isso vai influenciar em como é que a coleta vai ser feita.
Como assim, professor? Se, por exemplo, a suspeita é de que o paciente ele está com a septicemia, ele está com a sepse, ele está com infecção generalizada grave, o paciente já chegou grave, e a suspeita é uma septicemia, vai ser feita 2 colheitas de 10 ml, imediatamente antes de começar o tratamento, uma em cada braço. É óbvio, né, gente? Se o paciente chega no ambiente hospitalar com a suspeita de infecção generalizada grave, a gente vai esperar o resultado da hemocultura para começar o tratamento antimicrobiano naquele paciente? Não. A gente vai começar o tratamento no momento que o paciente chega, tá certo? Porque a gente vai fazer ali um tratamento logo com antimicrobiano de amplo espectro, para tentar pegar tudo e melhorar a condição e o prognóstico do paciente. Mas, para fazer hemocultura, chama logo a equipe e faz 2 colheitas de 10 ml antes de começar o tratamento, uma em cada braço. Agora, se a suspeita de vocês é que o paciente tenha endocardite bacteriana subaguda, como assim? O paciente ainda não atingiu a fase aguda, mas ele começou a apresentar sintomas ou sinais de endocardite depois de determinados procedimentos que a gente conhece, né? O paciente fez algum tipo de cirurgia cardíaca, o paciente tem já um histórico de endocardite e a suspeita é essa, serão feitas 3 colheitas de 10 ml nas primeiras 24 horas, com intervalos de não menos que 1 hora. Ou seja, se são 3 colheitas de 10 ml nas primeiras 24 horas, você faz uma de manhã, uma 2 horas depois, por exemplo, e uma 5 horas depois. Ou você vai aumentando essa diferença, contanto que não seja menor do que 1 hora o intervalo entre uma coleta e outra. Professor, por quê? Porque uma endocardite é uma infecção em que geralmente o paciente ele está com uma grande concentração de micro-organismos no coração, no músculo cardíaco ou dentro das cavidades cardíacas. E aí, nesse caso, pode ser que se você coletar no sangue venoso ali que está passando naquele momento, você não consiga pegar o micro-organismo. Então, você espaça as coletas para que haja maior chance de você capturar o micro-organismo que está causando aquele problema. Então, num caso como esse, você faz 3 coletas com intervalos não menores do que 1 hora. Agora, se você tem uma suspeita de bacteremia desconhecida e o paciente já chegou de casa usando antibiótico, que a vizinha dele passou, que o farmacêutico lá da farmácia passou, ou então o paciente estava no hospital fazendo tratamento com antibiótico para outra coisa e começou a aparecer uma suspeita de bacteremia, mas ela é desconhecida, a gente faz a coleta da maior quantidade de frascos. São 4 a 6 hemoculturas nas primeiras 48 horas, sempre colhida logo antes da próxima dose do antibiótico que o paciente está tomando. Então, se ele já está tomando de 8 em 8 horas, sempre antes da dose você vai lá e faz uma coleta. Sempre antes da dose você vai lá e faz uma coleta, tá? Isso nas primeiras 48 horas, perdão, e vai dar de 4 a 6 hemocultura, ou seja, 2 a 3 por dia, como a gente tinha falado naquela hora. Isso, pessoal, é uma regra geral. Pode ter exceções? Pode. Quem são os responsáveis pela solicitação dessas exceções? Os profissionais da enfermagem, no caso, os enfermeiros especificamente, ou a equipe médica que está cuidando do caso do paciente. Então, essas exceções são solicitadas por vocês. Por que, Felipe, uma exceção? Porque suponhamos que você, mesmo assim, fazendo tudo certinho, de acordo com os protocolos, não conseguiu encontrar o micro-organismo lá. Pesquisou, não conseguiu. As hemoculturas deram negativas. Porém,
a hipótese diagnóstica pela clínica do paciente que vocês estão tendo, vocês não concordam com a posição de negatividade. Eu vou querer pesquisar mais. Você solicita isso. Tá certo? Então, essas exceções são estabelecidas por vocês. E aí, como é que vocês sabem que é feita a hemocultura? Então, primeiro, para que ela comece, vocês têm que informar na solicitação, que o laboratório ele precisa dessas informações, a suspeita diagnóstica, nós já vimos, precisa ter a suspeita diagnóstica. É uma septicemia, é uma endocardite, é uma bacteremia. Vocês precisam informar a gravidade da infecção. Se o paciente está grave, se o paciente não está, porque isso aí vai influenciar na leitura do exame. Obviamente que um paciente que ele está em estado grave, você tem que correr com a hemocultura dele. Bem como se o paciente já está em tratamento e qual é a dosagem de antibiótico que o paciente já está tomando. Essas informações têm que vir na solicitação. Vocês entendem o porquê que essas informações têm que vir, né? A gente falou antes, a coleta vai depender da hora do antibiótico, se ele está tomando antibiótico, se a infecção está grave, qual é a suspeita. Tudo isso vai influenciar em como é que a hemocultura vai ser feita. Então, eu preciso que essas informações estejam na solicitação que vem do corpo clínico, tá? É fundamental a importância. E aí, todas essas informações, elas têm que estar em sua completude. Não adianta ter informação quebrada. O paciente está tomando amoxicilina e não diz mais nada. Não diz se é uma amoxicilina de 850, não diz de 875, perdão. Se é de 500, se o paciente está tomando de 8 horas, que é o normal, se aumentou a dosagem, se não aumentou, se o paciente entrou com ceftriaxona, tem que dizer, né? Na requisição, as informações elas têm que vir completas. Isso é fundamental, tá? Coloquem na cabeça de vocês para a gente acabar não tendo problemas em relação a isso. E aí, como é o procedimento, pessoal? Vamos entender a técnica aqui, como é que ela é feita. O primeiro ponto, asepsia da pele para ser feita a coleta do sangue. Então, torniquete no braço e palpação. Então, coloca lá o torniquete no braço do paciente. Hoje a gente não utiliza, não é para utilizar, né? Mas a gente ainda vê por aí o torniquete de borracha, né? A gente já utiliza mais aquele azulzinho. Coloca e faz a palpação e identifica onde é que vai ser o local da coleta. Depois, lava com gaze estéril com sabão de coco líquido a 5%. Depois que fez a lavagem com gás estéril, esfregando de dentro para fora, com sabão de coco a 5%, você vai retirar o sabão, também com gás estéril, com álcool a 70%. Então, a retirada do sabão vai ser feita com álcool, ou seja, a gente quer matar todo tipo de contaminação que possa existir na região onde o acesso vai ser feito. A aplicação de tintura de iodo a 2% com gás estéril. Depois que eu tirei o sabão com álcool, eu vou lá e aplico a tintura de iodo. Professor, que tipo de tintura de iodo? Qualquer uma que seja 2%. Pode ser a iodopovidona, né, o PVPI, pode ser outras soluções de iodo, tá? Retira o iodo com gás estéril e álcool a 70%. Deixa o álcool evaporar sem tocar na pele. Então, pelo amor de Deus, ninguém fazendo assim o álcool evaporar, ou passando gás seca, ou assoprando. Deixa o álcool evaporar sem tocar na pele. Depois que houve a evaporação, né, do álcool, aí você faz a coleta, tá certo? Então, cuidado com essa técnica. A técnica tem que ser feita dessa forma. Lembrando, sempre de dentro para fora, tá? E você vai passando a gás. Sempre de dentro para fora.
Por quê? Para que você não traga micro-organismos de fora para o local que você está querendo fazer a perfuração. Então, sempre é tirando daqui e indo para a região externa, para, além de tudo, a gente ir limpando, né, a sujidade que pode ser que tenha naquele local. E aí vem aqui a amostragem, o conhecimento aí para vocês sobre os frasquinhos de hemocultura. Pessoal, vocês sabem, e aí eu tenho certeza que vocês sabem, que quando a gente vai fazer coleta para hemograma, a gente tem vários tubinhos, não tem? Esses tubinhos têm tampas com cores diferentes, não tem? Tem o tubinho que tem tampa azul, tem o tubinho que tem tampa vermelha, tem o tubinho que tem tampa amarela. Qual é a diferença desses tubinhos de hemograma? Ou de sorologia, ou de avaliação de coagulação? Não é bem o líquido, Bia, é outra coisinha. É o anticoagulante, tá? Então, é a diferença do anticoagulante que tem lá dentro. Né? Não é necessariamente um líquido, porque ele pode estar em pozinho, né? Pode ter o pozinho na parede do frasco, tá? É o anticoagulante que tem ali dentro. Porque cada frasquinho, como ele vai servir para um tipo de exame, tem anticoagulante que não pode ser feito para sorologia. Tem anticoagulante que não pode ser feito para hemograma. Tem anticoagulante que não pode ser feito para TAP. Né? Então, cada tipo de exame tem um anticoagulante diferente, e aí você usa os tubinhos com cor diferente. E aqui, na hemocultura, vocês estão vendo que os tubinhos também têm cores diferentes nas tampas e também no rótulo. Eles têm aí uma corzinha diferente. Será que é um anticoagulante também? Assim como no hemograma, no sorológico, no TAP, no TPTA. Como é que eu escolho, pessoal, o anticoagulante da hemocultura, tá? Na realidade, na hemocultura, a corzinha da tampa, ela não tem relação com o anticoagulante, certo? Isso para vocês terem esse conhecimento. Não tem relação com o anticoagulante. Aqui, pessoal, cada frasquinho desse é para um tipo de micro-organismo que eu estou procurando. Então, por exemplo, o azulzinho é para bactérias aeróbias, que são as principais. O amarelinho, para as anaeróbias. Esse lilazinho aqui é para pediátrico. Esse roxo mais forte é para micobactério, como é o caso do micobactério da tuberculose. Esse daqui é para bactérias que são mais problemáticas da gente achar. Então, cada um deles vai ser utilizado em uma situação diferente. Como é que eu escolho qual vai ser o frasco que vai ser utilizado? Pelo que vocês vão me informar na requisição. Com a hipótese diagnóstica de vocês, eu vou lá e escolho qual é o frasquinho que eu vou utilizar, certo? E aí, obviamente, que na hemocultura, assim como em alguns exames relacionados ao hemograma ou à sorologia, eu tenho que ter um anticoagulante presente, porque senão o sangue, ele coalha, né? E aí eu vou perder ali a minha capacidade de identificação. O anticoagulante que a gente utiliza nesses exames laboratoriais comuns com sangue, tem tubinho que tem um citrato, tem tubinho que tem oxalato, tem tubinho que tem EDTA, tem tubinho que tem heparina e tem tubinho que tem polianetol sulfonato de sódio. Mas na hemocultura, eu tenho que ter cuidado com qual é o que eu vou utilizar. Primeiro, os 3 de cima, eu não posso utilizar porque eles são tóxicos para muitas bactérias. Olha aqui como a gente, às vezes, pode acabar se equivocando e acabar dando um erro no nosso exame. Tanto o citrato, quanto o oxalato, quanto o EDTA, eles matam algumas bactérias. Então, se eu coloco o sangue do paciente num tubinho para hemocultura, que ele tenha um desses 3, pode ser que ele mate as bactérias que estão lá.
E aí, se ele matar as bactérias que estão lá, eu vou ter um resultado falso negativo. Vou dizer que não, o paciente não está com infecção no sangue, mas na realidade ele está. O problema é que as bactérias foram mortas pelo anticoagulante. Já a heparina, ela não é autoclavável, ou seja, quando eu vou esterilizar o meio de cultura que tem dentro do frasquinho de hemocultura, a heparina é destruída. Então, nesse caso, o sangue vai, entre aspas, né, coalhar, ele vai coagular. Eu vou perder o meu exame. A Beatriz está perguntando, a hemocultura é papel do enfermeiro ou técnico e o pessoal do laboratório pode fazer? A hemocultura em si, Beatriz, ela não é o exame em si, tá certo? A hemocultura ele é o processo inteiro. Agora, o fato da hemocultura ser o que você coloca lá no equipamento, que eu vou mostrar o equipamento para vocês, qualquer profissional da saúde pode fazer. Tá? Por exemplo, lá no São José, que era onde eu trabalhava, quem fazia hemocultura era um biólogo, uma bióloga, na realidade. Era uma bióloga, tinha um médico, tinha um enfermeiro e tinha um farmacêutico que analisavam a hemocultura. Então, a gente tinha... E tinha o técnico que coletava. Então, tinha uma ruma de gente ao mesmo tempo trabalhando. Né? Então, o técnico ia lá, coletava. Depois, a bióloga fazia o procedimento da hemocultura, que era a colocação dos frasquinhos, né? Para cultivar dentro do Bactec, que é um equipamento que a gente utiliza. Quando o equipamento saía, quando a amostra saía, a gente fazia a avaliação, tinha um médico, tinha um enfermeiro e tinha um farmacêutico que fazia, certo? Então, a gente fazia essas avaliações lá. Então, na realidade, esse exame, ele é um procedimento multiprofissional. A gente vai ter vários profissionais que vão trabalhar dentro do mesmo processo, certo? E aí, sobra, então, a utilização do polianetol sulfonato de sódio, porque o polianetol sulfonato de sódio ele tem algumas características benéficas para o caso da hemocultura. Quais? O polianetol sulfonato de sódio, pessoal, ele não é tóxico para a bactéria, então ele não vai matar a bactéria, então isso é bom, porque se ela estiver lá, a gente vai conseguir identificar. Além disso, ele pode ir para o autoclave, então ele não vai ser destruído no autoclave, que é o equipamento que esteriliza, né, a hemocultura antes da gente colocar o sangue do paciente. Além disso, o nosso sangue, eu não sei se vocês sabem, mas no nosso sangue existem substâncias que combatem as bactérias. A gente tem substâncias no nosso sangue que matam bactérias, além, obviamente, das células do sangue. O polianetol, ele inativa esses inibidores do nosso sangue. Então, eles dão mais chance do micro-organismo crescer, que é o que a gente quer. Ele inibe que as células do sangue, como os leucócitos, eles fagocitem a bactéria depois que ela já está no tubo de hemocultura. Então, isso é bom para a gente. E, além disso, ele ainda inativa certos antibióticos que o paciente pode ter tomado anteriormente. Então, ele inativa o antibiótico e a bactéria vai conseguir se multiplicar e a gente vai conseguir identificar. Ou seja, a gente tem aí um anticoagulante maravilhoso. Então, é ele que a gente utiliza nos frasquinhos de hemocultura, tá? E aí, vamos entender aqui agora, já para a parte da escolha. Essa escolha, pessoal, e a condição de incubação daquele frasquinho, ela vai depender de alguns fatores. Eu disse para vocês que em adultos, a gente coletava de 5 a 10 ml. Então, essa coleta, eu coloco 5 ml num frasquinho e eu posso colocar 5 ml em outro para bactéria aeróbia ou anaeróbia, por exemplo. E aí, como é que eu faço? Tem lá um meio de cultura dentro do tubinho, que é a parte nutritiva das bactérias, é o que elas vão se alimentar lá dentro, tá? E aí, se for um frasquinho de... Só um instantinho aqui que eu vou espirrar. Desculpa. Eita, eu acho que eu vou gripar.
Se for, por exemplo, um frasco de bactéria aeróbia, ou seja, que eu quero ter oxigênio, a gente fura, né, a rolhazinha aqui com uma agulha. Quando o oxigênio entrar dentro do frasquinho, a gente tira a agulhazinha, tá, para poder ter oxigênio dentro do frasco. Se for, por exemplo, um de anaeróbia, aí é mais difícil, tá? A gente tem que colocar dentro de um tubinho que ele tem vácuo e ele tem gás carbônico dentro, porque o oxigênio mata as bactérias anaeróbias. Tá? A gente vai ter um resultado falso negativo, tá? Mas isso é específico para um enfermeiro ou farmacêutico que vai trabalhar fazendo a hemocultura, tá certo? Não são todos que vão ter especialização para fazer isso. Agora, isso daqui sim, porque aí vocês precisam entender como é a sequência do exame. Olha aqui como é que é a sequência. Depois que foi feita a coleta e depois que o frasquinho ele foi incubado, o que é isso? A gente coloca dentro de um equipamento, ele tem a temperatura de 36 a 37 graus, ou seja, a temperatura do corpo, que é para poder as bactérias se multiplicarem, e a gente vai contando os dias. Então, coloca lá no equipamento, e aí a gente conta até 7 dias, tá certo? Então, toda hemocultura, pessoal, ela vai ser feita até 7 dias, tá? Não é uma coisa tão rápida. Por que é importante que o corpo clínico entenda isso daqui? Porque, às vezes, o exame ele está no terceiro dia, não chegou resultado nenhum, e aí o corpo clínico vai perguntar, gente, cadê o exame que eu pedi? Por que o resultado ainda não saiu? Né? Porque as bactérias elas demoram a crescer, algumas delas. Então, depois que ela foi incubada, geralmente, se a infecção no sangue do paciente for por estafilococcus ou enterobactérias, no primeiro dia já aparece o resultado. A gente já vê um resultado positivo, porque elas se multiplicam muito rápido. Mas tem micro-organismo, pessoal, que demora até 7 dias. Então, a gente tem que ficar lá esperando. Depois, se em qualquer um dos momentos aqui, se qualquer um dos dias, a gente perceber um resultado positivo, aí a gente vai colocar em outros exames laboratoriais, ou seja, vai fazer a coloração de GRAM, vai colocar em outros meios de cultura diferenciais para a gente identificar que bactéria é aquela. E aí a gente vai passar para o corpo clínico e o corpo clínico vai iniciar o tratamento medicamentoso de acordo com o resultado que saiu. Nesse caso, pessoal, como é que a gente vê, por exemplo, a positividade, tá? A gente percebe o crescimento da bactéria porque o meio ele fica turvo. Vou já mostrar uma foto aqui para vocês. Ele fica turvo. E aí a gente percebe que ali está crescendo alguma coisa. Se por algum acaso, durante os dias, a hemocultura estava dando negativa, a gente tem que passar para o corpo clínico, ou seja, para vocês enfermeiros ou para os médicos que estão lá nos leitos dos pacientes, né, que estão lá na enfermaria, um resultado que a gente chama de resultado preliminar, vocês vão receber esse resultado, ou resultado, e, na realidade não é ou, o resultado final. Como assim, Felipe? Se, por exemplo, no segundo ou no terceiro dia, o resultado continuou dando negativo ainda, eu não percebi nenhuma mudança no frasco, eu tenho que escrever o seguinte: hemocultura negativa após 2 ou 3 dias de incubação. O exame continua. Que é para o corpo clínico saber, para vocês saberem, que o laboratório não esqueceu o exame. Ele continua. É porque no terceiro dia ou no segundo ainda não tem o resultado, tá? E aí, depois do 7º dia, vocês vão receber um laudo dizendo ausência de crescimento após 7 dias de incubação. Ou seja, não cresceu nada. Eu posso dizer, por exemplo, que o resultado deu negativo, ou que deu estéril? Não posso. Porque existe micro-organismo que talvez a gente não conhece,
ele vai crescer só depois de 20 dias. Só que depois de 20 dias o exame já não está mais sendo feito. A gente só faz até 7. Então, não posso dizer que está estéril. Vocês vão dizer lá, vão receber, dizendo que não houve crescimento depois de 7 dias. Tá certo? Agora, se a hemocultura deu positiva em qualquer um dos dias, na mesma hora, eu faço uma confirmação lá no microscópio e mando o resultado para vocês numa comunicação imediata. Eu vi o resultado, eu confirmei, a enfermagem tem que receber o resultado, tá certo? E essa recepção do resultado, como aí tem uma estrelinha, eu tenho que dizer que micro-organismo é aquele, tá? Se é um micro-organismo em forma de coco, de bacilo, se é gram positivo, se é gram negativo, se ele foi isolado, de onde é que ele foi isolado, como foi que ele cresceu lá no meio de cultura que a gente chama de água-sangue, se ele hemolizou o sangue do paciente, se ele não hemolizou o sangue do paciente, se ele destrói as hemácias do paciente, se ele não destrói essas hemácias. Tudo isso, vocês têm que receber essa informação, porque quando vocês recebem essa informação, vocês vão saber qual é o procedimento que vai ser feito. Então, como a Beatriz está perguntando, se ela for dando negativa, eu espero até 7 dias. Depois de 7 dias, o exame é descartado e finalizado, e o corpo clínico recebe uma informação dizendo que após 7 dias não houve crescimento. Se o resultado for positivo, porque eu vou olhando, todo dia eu olho, tá? Sem importar o dia, eu vou lá e digo, resultado positivo. Entendido? Não houve crescimento em 7 dias, eu jogo fora e comunico. Não houve crescimento. Se no primeiro dia teve crescimento, resultado positivo e eu mando para vocês. Segundo dia, terceiro, quarto. Tem situações, pessoal, que quando tem situações que quando a infecção está tão forte que a gente faz o exame, depois de 8 horas, o resultado já aparece positivo. Então, rapidinho, você já vê um resultado positivo. Então, no mesmo dia, você já comunica, tá? Para o corpo clínico, para ser feito o início ou a modificação do tratamento que o paciente está tomando, tá certo? E aí, pessoal, olha aí como é uma hemocultura positiva. Uma hemocultura negativa, ela é bem vermelhinha, cor de sangue. Uma positiva, ela fica dessa cor, meio amarelada e turva. A gente percebe que tem uma turvação dentro do frasquinho. Então, essa hemocultura aqui, ela é uma hemocultura positiva, tá certo? Essa, né, é o que a gente vai observar. E aí, essa observação de hemocultura positiva, ela é importante, tá? Para a gente avaliar. E aí, sabendo disso, finalizando aqui essa parte de hemocultura, eu quero que vocês conheçam algumas situações, pessoal, em que a gente tem exceções, tá? E aí, por que eu vou dizer que vocês precisam conhecer isso daqui? Porque são vocês que recebem aquele paciente de primeira e são vocês que vão dar a primeira suspeita diagnóstica para aquele paciente. E aí, óbvio, que vocês vão olhar a clínica do paciente e vão perceber, por exemplo, se aquele paciente está com uma suspeita de doenças que não são muito comuns, como é o caso da brucelose. Então, brucelose não é uma coisa muito comum, apesar de que, eu não sei se vocês viram, a gente teve aí num país, não me lembro qual foi da Europa, um surto de brucelose, foi na China. Semana passada teve um surto de brucelose, porque a brucelose ela é causada por um micro-organismo, que é a brucela, e aí a brucela tinha um laboratório lá na China que, sem querer, ocorreu um erro lá, infectou mais de 1.000 pessoas que trabalhavam nesse laboratório. Mas não é uma doença muito comum. Faz muito tempo que eu não vejo. Então, num caso como brucelose, por exemplo, num caso como leptospirose,
né, que é a leptospira, causada pela leptospira, que é o micro-organismo que é proveniente da urina do rato, e aí, né, acaba que ela pode causar doenças sérias, principalmente em época de chuva, ou infecções por outros micro-organismos, tá? Suspeita de bacteremia numa hemocultura que ela já deu negativo uma vez, ou outros micro-organismos como Peptostreptococcus ou Streptobacillus moniliformes, que não são comuns, a gente tem que utilizar outros frasquinhos de hemocultura que não são tão comuns, tá certo? Mas isso aqui é só para vocês terem esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, essas, na realidade, são as situações onde a gente vai utilizar a hemocultura como um auxílio para a nossa hipótese diagnóstica, ou então que a gente vai utilizar a hemocultura também, pessoal, só para a gente finalizar, uma última parte, a gente utiliza também a hemocultura quando vocês que estão em contato com o paciente lá em cima querem saber se o tratamento que vocês estão administrando no paciente ele está funcionando ou não. Se o paciente ele está melhorando da infecção. Então, como é que eu faço? O paciente ele teve uma hemocultura positiva, ou seja, ele está com infecção sanguínea. Aí você começa a administrar um determinado antibiótico. Depois de 2 dias, você vai fazendo a hemocultura novamente. Depois de 4 dias, você faz a hemocultura novamente para você ver se essa hemocultura ela está negativando. E se ela estiver negativando, significa que o antibiótico que vocês estão tratando o paciente, ele está funcionando. As bactérias estão morrendo. Então, ela não serve só para diagnóstico, ela serve também para você fazer uma avaliação do prognóstico daquele paciente, do tratamento, se o tratamento está sendo eficaz, por exemplo, tá? Eu respondi a Beatriz sem nem ver que ela tinha perguntado isso. A hemocultura ela é feita antes e depois do tratamento? Em alguns casos, sim. Em outros, Bia, a gente não precisa nem fazer, porque a melhora do paciente ela é tão clara que a gente não solicita hemocultura depois, mas pode solicitar. Eu quero ver se o tratamento está funcionando. Eu solicito hemocultura depois para eu ver se ela está negativando. Ela dava positiva e agora ela está começando a dar negativa, significa que o tratamento está funcionando e aí você pode permanecer com aquele tratamento até, obviamente, o que é preconizado para ele ser finalizado, tá certo? A gente tem esse arsenal, esse exame laboratorial importantíssimo, que é a hemocultura, nas nossas mãos, para que a gente tenha possibilidades e respostas para trabalhar tanto a identificação do patógeno, quanto o tratamento que vai ser instituído, ou se o tratamento está funcionando. E ainda outra coisa, existem situações em que a gente já começa o tratamento do paciente na hora que ele chega, tá? Tudo bem, Bia, muito obrigado. Beijão. Na hora que ele chega, a gente já começa o tratamento para o paciente estar em estado grave. A hemocultura também serve para a gente identificar o patógeno e a gente possivelmente mudar aquele tratamento que nós começamos. Ou seja, a gente descobriu, por exemplo, que é uma bactéria gram-negativa e a gente tinha começado o tratamento com um antibiótico, uma penicilina ou uma cefalosporina. E aí, quando você descobriu depois que era uma bactéria gram-negativa, você diz, epa, eu tenho que mudar o tratamento, porque esse antibiótico aqui não é o mais adequado, porque foi mostrado na hemocultura. Tá? Então, pode servir para várias coisas. Para dar uma luz para vocês que estão com maior contato com o paciente, fazerem com que ele tenha um prognóstico não de evolução para óbito, mas na realidade para evolução para ele ir para casa. Tá certo? Entendido, gente? Vocês conseguiram compreender a importância desse exame? Como é que ele, em que situações ele é solicitado, em que situações ele é utilizado? E também que é importante que vocês compreendam que essa questão também é uma área de atuação da enfermagem, porque a gente às vezes acha que exame laboratorial, a produção do exame, ela não é uma área de atuação do enfermeiro.
A gente acha que só é do farmacêutico, do biólogo, do biomédico, mas tem áreas em exames laboratoriais que são específicas dessas profissões, mas tem área que ela também tem atuação do profissional de enfermagem. Essa é uma delas. Tá bom? Então, gente, acabamos que a gente não tira intervalo, né? A gente nunca tira. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui disponível, podem perguntar. Se não tiverem dúvidas, tenham uma ótima semana, afinal hoje ainda é terça-feira. Tenham uma ótima semana, aproveitem, tá? Amanhã eu vou disponibilizar a avaliação no Moodle. Então, a avaliação ela vai ficar disponível de amanhã até o dia 13, e vocês vão poder fazer essa avaliação. Eita, falou em prova, avaliação, já abriram o microfone, hein, dona Leuda? Abri mesmo, querido. E essa avaliação vocês vão ter 2 semanas para fazer, tá? Ela vai ficar aberta para vocês durante 2 semanas. Diga lá, bebê, o que você manda? É porque eu não estou Apesar de eu já saber o que nenhuma na APS, viu? Na sua matéria. Certo. Você não... Não estou com ninguém. E assim, se por acaso não aparecer ninguém para ficar comigo, eu faço sozinha mesmo. Eu meto as caras e faço só. Tá certo. A Rosidélia tem... Tu tem equipe, Rosidélia, já? Já. Alguém que está aqui não tem? A minha equipe sou eu, Ifonise, Marcelo e Rosê. Tá, vê, Leuda, se não tem um grupo de WhatsApp da turma, eu não sei se o Carlos, ou alguém aí, os meninos, a Meire, se vocês têm um grupo de WhatsApp, e possa... A Fabiana já colocou no grupo e eu vi que ninguém respondeu. E na certa já estão, bem dizer, todo mundo já com a equipe feita. Aí é como eu estou falando para você, eu não vou ficar prejudicada. Óbvio que não, tá com o pau da Se de ninguém governo. falar, eu meto as caras, faço só. Por mim, sem problema nenhum. Estão falando aí no chat que tem que estar sozinha, ó. A Eli tá só. É a primeira aula. Eli, pois seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda à nossa aula. Já encontrou, tá certo, Leuda? Conversem aí, dá um WhatsApp uma para outra aí, para poder vocês se falarem, ó. A Eli já tá dizendo aí o WhatsApp dela, Leuda. Pega aí. Nesse caso, pessoal, deixa eu ver, a Jaica tá perguntando quando é que eu vou disponibilizar a aula. Daqui a 10 minutos, tá, Jaica? Já vai estar lá para vocês. Então, nem se preocupe que daqui a pouco, tanto a gravação quanto a apresentação do PowerPoint vai estar disponível para vocês. Tudo bem? Então, gente, um beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Coloquem aí a Eli também no grupo de WhatsApp. Tá aí o telefone dela. Tava com saudade de vocês semana passada, né? Tive o meu probleminha de internet. O carro bateu no poste, fiquei sem internet. Mas estamos de volta, tá bom? Então, beijo para vocês. Muito obrigado, Meire. Muito obrigado pela presença de todos. Fabi, Neilton. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Carlos.